Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 6º programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. Podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h, com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. E na sexta já estará disponível também no YouTube. O programa de hoje é especial. Estamos chegando na metade dessa primeira temporada do nosso podcast e vamos dar uma olhada para trás e recapitular um pouco do que discutimos até aqui nos episódios anteriores. Então, confiram agora um pouco das conversas feitas com Gabriel Cordeiro, Laís Mendes, Amanda Bianca, Audrey Olivato, Michaele Piasson, Marcelo Pettini, Cecília e Tarsila Rapace, Marina Colbachini, Lígia Toneto, Marcos Rodrigues e Vanessa Místico. Vamos lá? Gabriel, Laís e Amanda. Queria saber de vocês, qual que é o sentimento em relação à crise do coronavírus, né? Vendo as notícias, aí na vizinhança, o que vocês percebem, o que vocês estão sentindo? Pânico. Esse é um dos sentimentos, sim. A situação não chegou em peso aqui ainda, né? Mas analisando as notícias, vendo que o nosse querido presidente, querido, Com presidente tá muitas fazendo. aspas. Com muitas aspas, assim, se pudesse ter mais aspas, eu teria mais. Mas vendo tudo que ele tá fazendo, tudo que tá acontecendo no mundo, recorde de morte na Itália e na Espanha. Então, tipo assim, deu. É preocupante, né? No melhor cenário possível, o Brasil vai ter 44 mil mortes. No melhor cenário. Essa possibilidade de chegar a quase 500 mil de mortes aqui no Brasil, né? Então, eu tô tentando não ver tantas coisas, porque eu tô ficando muito angustiada com isso tudo, mas olhei hoje de manhã e, não sei, me dá um nervosismo, um pouco de ansiedade com tudo isso. Mas vamos mantendo a calma. E isso sem contar todo esse processo que a gente está passando de ficar dentro de casa, só dentro de casa. A gente vê como está o mundo lá fora, mas a gente está aqui dentro, a gente sente impotência de não poder fazer nada. A gente está surtando por não estar fazendo nada. E Acho que tem os dois lados, né? Esse ócio de não fazer nada, que vai levando a gente para um buraco, e ao mesmo tempo uma pressão de ter que produzir, de ter que ocupar o tempo, de ter que fazer tudo e consumir tudo, né? Como que vocês estão sentindo isso? Eu tô ficando meio louca, porque você fica no Instagram, você vê a galera fazendo exercício, colocando leitura em dia, fazendo curso online, e eu não tô fazendo nada disso. Eu tô me sentindo a maior inútil, porque eu não tenho ânimo pra nada. Eu tô basicamente Instagram, Netflix e chocolate pra tentar manter a calma. Mas assim, nós não somos essa máquina de produção, ficar produzindo, né? Às vezes tá tudo bem, assim, na verdade o momento também é para isso, né? Para você ficar mais recluso, para você poder ter tempo para pensar, poder ter o tempo para você comer o seu chocolate, se proteger ali, né? Audrey. Não estão sendo tempos fáceis agora para todo mundo, né? No mundo inteiro. E eu queria justamente falar um pouquinho disso contigo aqui. Como que está sendo essa convivência familiar aí em casa, né? Nesses tempos difíceis de quarentena, que você convive aí com pessoas que estão nesse grupo de risco, né? Seu pai, sua mãe. Como que está sendo essa situação aí, essa rotina? Tem momentos mais tranquilos, outros nem tanto. Claro, convivência em família já é complicado. Antes morava, só fazendo um pequeno retrospecto, morava só eu e minha mãe. Aí, em setembro passado, vieram morar minha irmã e meu pai aqui, por falta de condições de morarem sozinhos. Então, essa adaptação, junto com uma pequena reforma, já foi estressante, dentre outras coisas particulares.
Aí juntou com isso, no fim do ano, uma piora na saúde do meu pai. Que, por um lado, fez com que ele entendesse que ele não pode mais dirigir. Então, o lado bom, digamos assim, é que ele não está insistindo em sair. Em outros tempos, se fosse um ano atrás, a gente teria muito problema com isso. Ele já tem 74 anos, já operou o coração, já teve um AVC há 2 anos atrás e, recentemente, uma piora na condição de saúde que a gente ainda está investigando. Então, ele está muito frágil. Então, além de ser grupo de risco pela idade, por ser cardíaco, ainda está com a saúde muito debilitada. Então, pelo menos ele não sai. Essa preocupação a gente não tem de correr atrás dele na rua. Mas aí sobra para nós 3 tomarmos cuidado. Minha irmã, como é a única que dirige, ela que sai geralmente para fazer as coisas na rua. Eu tive outros motivos para sair, mas também saio o mínimo. E como uma boa pessoa ansiosa e neurótica, eu já usava muito álcool, agora estou usando mais ainda. Então, tento manter as coisinhas que eu consigo. Infelizmente, em família, uma matriarca em casa, né, com a minha mãe, não sou eu que imponho minhas vontades, mas a gente vai tentando adaptar aí o que dá. Michaele e Marcelo. Tem 2 crianças pequenas. E a gente está aqui com 2 pequenos, um de 3 anos, inclusive está querendo falar aqui, e outro de 1 ano. Não está sendo muito fácil aí, né? Esse processo, pelo que a gente vinha conversando. Conta aí pra gente como que está sendo esse dia a dia, aí quais são as principais dificuldades que vocês estão tendo. Acho que o mais complicado é que eles, desde muito pequeno, foram acostumados a sair muito. Tanto o Dante quanto a Bia, eles estavam na escola, em período integral. Então, eles sentem muita falta da rua mesmo, assim, de sair, de fazer nada na rua, de ver o céu. Então, assim, às vezes eu vou descer para levar o lixo, aí eu levo a Bia junto, peço para ela me ajudar, que eu também acho legal essa coisa dessa dinâmica de ela entender como funciona a casa, as tarefas. E aí ela fica muito animada, porque ela tá saindo para fora para ver a rua, calçada. E aí a gente sai, só que sempre rola um desconforto muito grande. Eu acho que para mim, assim, eu fico muito ansiosa para sair, e aí chega a hora que eu tenho que ir no mercado, aí eu fico toda feliz, né, amor? Aí me arrumo, vou toda animada pro mercado, vou sozinha, né? Aí chego lá, a hora que eu chego lá, meio que começa a dar pequenos pânicos, assim, porque aí você vê muita gente, você vê gente com criança, você vê gente indo em 3, 4 pessoas sem a menor necessidade, e aí você tenta ficar meio longe das pessoas, as pessoas chegam perto de você, e aí você começa meio que surtar, né? Meu Deus, sai daqui! Você quer um spray de pimenta? Os mercados que não controlam o acesso, a quantidade de pessoas que circulam por dentro do supermercado, né, que devia ser mais controlado. O máximo que tem é as fitas no chão, que ninguém respeita. E aí você começa a pensar, meu Deus, eu tô aqui, eu vou chegar em casa, eu posso estar levando alguma coisa para eles. Aí você fica pensando até que ponto todos os cuidados que a gente está tendo dentro de casa são eficientes quando a gente se expõe a essas situações, né? E meio que não tem para onde correr, né? Cecília. Sabe que o seu depoimento vai ser bem importante para a gente, para passar esse relato para o pessoal que talvez ainda não compreendeu a gravidade da situação que a gente está vivendo. Então, você foi testada positiva com coronavírus, né? E aí, para começar, a gente queria saber como que foi o processo de descobrir que estava com corona, como que foi essa trajetória até receber essa informação que você testava positivo. Então, foi hoje que a gente está quase aí há 30 dias de confinamento, né? Quando eu estava me sentindo mal, a gente não estava ainda com essa onda tão forte da doença no Brasil, então os sintomas, acho que hoje quem aparece com febre, com sintoma de gripe, já fica já ligado que pode ser o corona. Naquele momento não estava assim tão forte, né? Então eu já tinha passado uma semana com sintoma de gripe, mas eu tenho uma particularidade de não ter febre. Eu acho que isso também foi uma situação bem diferenciada minha, porque como eu não tenho febre, eu até cheguei aí a um pronto-socorro nessa semana que eu fiquei mal, né, no começo, mas eles, de cara, eles já me descartam no pronto-socorro porque não tem febre, não é nada grave. E eu não tenho realmente, né, nem quando eu tenho alguma infecção. Então, nessa primeira ida ao pronto-socorro,
eu estava com um sintoma muito de cansaço e de prostração mesmo, eu sentia calafrios no trabalho, estava me sentindo muito mal. E eles me diagnosticaram com infecção urinária. Sem fazer exame de urina nem nada, mas eu estava sentindo algum desconforto na urina e pronto, é infecção urinária. Então, nessa semana, o hospital já estava com uma média de espera de 4 horas no pronto-socorro, por conta do comecinho do coronavírus. Então, eu fiquei esse tempo lá, ele me receitou a medicação, voltei para casa. Eu continuei uma semana ruim, com esses sintomas de cansaço, sono, muita dor de cabeça. Eu estava sentindo muita dor de cabeça, foi o sintoma mais forte que eu tive. Mas eu não tive em nenhum momento tosse seca, coriza, febre, falta de odor, de olfato, de paladar, que são sintomas mais clássicos hoje, que a gente sabe hoje, né, que é característica do coronavírus. Aí na semana seguinte, eu comecei a sentir falta de ar. Aí sim, dor no peito, ardia assim para respirar, a respiração era curta. Eu nunca tinha tido nenhum problema respiratório. Aí eu fiquei mais preocupada, aí as notícias de coronavírus já estavam mais fortes, a minha empresa já estava com a grande parte dos funcionários em home office, inclusive eu. E aí eu procurei um outro hospital, um pronto-socorro. Aí sim eles, né, tiveram já a primeira suspeita de coronavírus, fizeram a tomografia, provavelmente já viram a intercorrência no pulmão, e aí eu fui internada já na mesma hora, né? Então, depois disso eu fiquei 5 dias internada, mas já estava para mim, eu já estava assim, há mais de 10 dias com a doença, sofrendo com esses sintomas. Tarsila. Seria muito interessante colocar a sua perspectiva como funcionária pública também, né? Que a gente vem tendo alguns desencontros aí entre os governantes brasileiros, né? Tem o presidente Jair Bolsonaro fala uma coisa, governadores do estado falam outra, depois tem outras decisões, iniciativas dos prefeitos, secretários, enfim. E aí a população fica no meio desse tiroteio todo. E aí também tem os funcionários públicos também, né, que ficam dependendo, ficam na mão dessas decisões também, né, às vezes ficam amarrados. Como que você vê e você sente, né, na pele também um pouco esses conflitos entre os governantes brasileiros em relação a como estão lidando com essa crise do coronavírus? Eu sinto que agora, mais do que qualquer outro tempo recente da história, a gente está tendo uma demonstração grande do quanto o Estado é necessário na vida das pessoas, né? Vivemos em comunidade, o Estado é necessário pelas decisões que toma e pela maneira como se responsabiliza pela vida das pessoas, né? Seja na esfera municipal, do governo ou federal, do estadual ou federal, né? Eu acredito que no nível municipal a prudência eu assim vejo como o melhor caminho mesmo. A gente tem as cidades da região, porque é uma realidade nova, então deu para perceber que ficou difícil para os municípios tomarem decisões rápidas, né? Alguns municípios criaram lá o comissão de crise, e aí todo mundo unindo os conhecimentos da saúde e de todas, enfim, do conhecimento que tinha também, né? As informações que se tinha para poder tomar decisões. Agora a gente está vivendo esse momento de embate entre as decisões do governo federal, do governo estadual, mas de qualquer maneira os municípios acabam sendo a ponta mesmo, que cada município o que decidir é o que aquela cidade vai sofrer as consequências da decisão municipal, né? Então, a prudência nesse momento é o melhor caminho, porque no fim das contas, a crise financeira vai sim, já está afetando todo mundo, mas não tem nada mais importante para um governo do que proteger as vidas. Não tem nada nesse momento mais importante do que isso. E os governos, eles têm capacidade de fazer o socorro financeiro. Então agora é hora de mostrar isso, né? De mostrar o socorro, mas para ter prudência para salvar a vida.
Marina. A gente estava conversando esses dias pelo Messenger, né? E você me mandou um artigo que o Matheus Araújo publicou no UOL no dia 3 de abril, né, no começo do mês, falando um pouco sobre o que é a necropolítica e o que tem a ver com a pandemia e com as falas do presidente Jair Bolsonaro. E já entrando nessa parte que você começou a falar desse acompanhamento, né, de como que está a política, explica para a gente um pouquinho aí, para todo mundo que está ouvindo, o que é essa necropolítica e realmente como ela se conecta com as ações do Bolsonaro no meio dessa crise do coronavírus. Necro vem da palavra morte, então é a união do termo morte e política, que seria a arte de gerir a comunidade. E aí tem um filósofo camaronês, Agamben, que ele vai estudar o Michel Foucault, e ele chega, estudando Foucault, que estudou as relações de poder e como que eu controlo os corpos, como que eu docilizo as pessoas, como que eu deixo as pessoas dentro aí de um regime de atuação em que elas não burlem tanto a lei. E aí o Agamben vai chegar ao conceito de necropolítica dialogando com o que vem antes, que é o Michel Foucault. Aí o que ele percebe? Ele vai lá, lê o Foucault chega às seguintes conclusões, que para docilizar os corpos eu preciso da igreja, do Estado, da família, aí dos hospitais psiquiátricos, enfim, eu preciso de uma série de instituições, uma espécie de aparato, que ele chama de aparato biopolítico, para deixar as pessoas controladas. O Agamben vai para frente, ele vai dizer que não, agora a gente tem uma necrobiopolítica, porque além de eu ter corpos docilizados, eu tenho corpos que são matáveis, ou seja, eu tenho corpos que podem ser mortos e que não vai fazer falta. Não estou falando que eu acredito nisso, mas que para essa visão política não vai fazer falta. Então, que corpos são esses? O corpo de um jovem negro da periferia, o corpo de um idoso, todos esses corpos estariam aí dentro dos que não merecem atenção do Estado para com eles. E aí o Matheus Araújo, que a gente, enfim, recomenda aí para todo mundo, ele vai fazer isso muito bem, pegando frases do próprio Bolsonaro. E aí, como o Bolsonaro ele é rico em, né, produzir discursos dessa maneira, no domingo mesmo já teve outra frase e na segunda-feira já teve uma outra frase ainda mais forte, que evidencia ainda mais essa questão da necropolítica. Ele no domingo falou assim: eu confio em vocês e vocês acreditam no Brasil. E ele apontava para ele mesmo como se ele fosse, então, o próprio Brasil, né? Então, ele é a máxima ele é o país todo. E nisso, ele cria uma ilusão de que ele abarca o discurso da coletividade, sendo que o discurso dele é: quem é pobre tem que trabalhar. Quem é pobre tem que trabalhar e não pode ficar na quarentena. Isso é necropolítica. Lígia. Segundo um cruzamento de dados da Prefeitura de São Paulo com a rede Nossa São Paulo, que foi publicado pela Veja SP e vários outros veículos também de comunicação, os bairros de São Paulo que têm mais mortes pelo coronavírus não são os que têm mais casos da doença, mas sim os mais pobres. A reportagem diz que a área central da cidade possui mais UTIs e quem usa saúde privada tem 5,8 mais leitos disponíveis por habitante, destacando ainda que fatores como renda e saneamento têm correlação entre esses mapas. É coincidência isso que acontece ou tem algum motivo? Acho que é difícil de acreditar que tem coincidência desse tamanho, né? E acho que como a Marina estava falando antes, de fato a gente vive uma realidade no Brasil, não só agora, mas que eu acho que fica explícita com a crise, que é de que a gente tem um Estado que escolhe quais vidas valem mais, quais vidas valem menos. E por isso que acho difícil acreditar que seja
uma coincidência. Eu estava vendo agora que é isso, nessa reportagem, né? Coloca que o Morumbi é onde tem mais casos, que é um bairro rico e que tem 300 casos, e que tem só 7 mortes. E a Brasilândia, que é onde tem o maior número de mortes, esses são os últimos dados que tem por bairro, né? Tinha 89 casos e 54 mortes. Ou seja, para cada caso confirmado na Brasilândia, você tem 3 casos confirmados no Morumbi. Mas para cada morte no Morumbi, você tem 8 mortes na Brasilândia. É esse o tamanho da desigualdade que a gente vive na nossa cidade. E além disso, são esses lugares onde já morre mais gente, onde os leitos já estão mais ocupados, né? Então, por exemplo, todos os hospitais da Zona Leste estão com 100% dos leitos de UTI já ocupados. Enquanto da Zona Oeste, por mais que toda a cidade tenha uma saturação e que vai chegar ao ponto de 100%, que é onde começou, onde tem mais casos, mas menos óbitos, ainda tem vaga em leito de hospital, principalmente se a gente leva em conta o sistema privado de saúde. Então, essa é uma evidência de que a crise do coronavírus, ela expõe o Brasil a uma face mais perversa da política que a gente tem que lidar aqui, que é as desigualdades. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um dado que já saiu, que os negros estão morrendo muito mais de coronavírus do que os brancos. Exato. Tem uma outra pesquisa que foi feita de que as mulheres estão muito mais expostas ao vírus. Por mais que tenha menos mortes de mulheres, as mulheres elas enfrentam 2 grandes dificuldades. Uma, que no Brasil 85% das enfermeiras são mulheres, enquanto menos de 50% dos médicos são mulheres, que é quem tem mais proteção, né, do que as enfermeiras que estão ali na linha de frente dessa luta. Mas também as mulheres, por esse tempo de isolamento, aumentou muito os índices de violência doméstica, né? No Rio de Janeiro, na primeira semana, aumentou em mais de 50%. Então, eu acho que todas essas coisas, elas colocam como as desigualdades que a gente tem no coronavírus, e que na cidade de São Paulo ela é uma desigualdade nítida territorialmente, trazem essas dificuldades para a gente lidar, assim, de que a gente vê que a gente tem um Estado que continua optando por quais vidas valem mais, quais vidas valem menos. É a mesma coisa que o Bolsonaro chamar as pessoas para trabalharem. E que é muito difícil mesmo, é muito diferente você conseguir fazer uma quarentena num bairro de centro, em que todo mundo consegue e pode fazer home office, tem internet em casa, tem acesso a tudo isso em casa, tem uma renda, tem uma poupança garantida, do que nos bairros das periferias, que na pesquisa que foi feita nas favelas, menos de 10% dos moradores de favela teriam poupança para viver uma semana. E é isso, assim, como que você consegue fazer um isolamento, como que você consegue que a única política de saúde que a gente tem disponível hoje, que seja isolamento, essas pessoas vão cumprir. A gente precisa de uma eficiência maior do Estado, em tanto garantir mais leitos para essas pessoas, conseguir construir mais hospitais de campanha, mas conseguir fazer com que a renda chegue logo, para que elas possam ficar em casa, conseguir garantir também políticas de assistência, de solidariedade, que a gente consiga criar uma rede que consiga conter essa doença, porque é uma doença que chega pelos ricos, que os primeiros casos são de quem estava na Itália, na Espanha, na Alemanha, e que agora mata os mais pobres, que nunca na vida nem sonharam em poder ir para esses países. Marcos, entre várias notícias que tratam do mesmo tema, no dia 22 de abril, o portal G1 publicou uma matéria que apontou números divulgados pelo governo do estado de São Paulo, mostrando que a nossa região no interior paulista teve até uma alta no isolamento, mas que Campinas, Sumaré e Americana ainda seguem abaixo da média, através desse levantamento feito em parceria com dados fornecidos por operadoras de telefonia móvel. Por que você acha que as pessoas têm tido essa dificuldade de seguir as orientações para o isolamento aqui na nossa região? Essa falta de adesão, né, aqui no interior, com isolamento, talvez seja por conta das pessoas acharem que está tudo controlado, né, de compararem com São Paulo, né, a capital, e compararem os números do interior, né. Nós temos aqui na nossa região a cidade que está num número assim um pouco mais grave é Campinas, né, com um número um pouco maior de mortos. Então as pessoas elas não têm eu acho que elas não tiveram ainda essa percepção do quanto essa doença ela pode causar um impacto muito maior, né?
porque a sua forma de contágio ela é muito grande, né? Uma pessoa ela pode transmitir o vírus para várias outras pessoas, né? O H1N1, né, em 2009, ele era bem menos virulento, né? Ele não era tão virulento quanto esse coronavírus. Então, como o interior, os números ainda estão baixos, a gente também não sabe se realmente estão sendo precisos, né? Se não está tendo subnotificações, então as pessoas acham que tudo aqui está tranquilo, né? E até por conta também da falta de renda, então isso causa no indivíduo uma situação de estresse, né? De ansiedade, porque ele quer voltar a trabalhar, né? Ele precisa da renda, ele precisa sustentar sua família, mas é um momento que as pessoas precisam entender que, primeiramente, a gente precisa garantir a saúde para depois recuperar a economia. E aí também é importante ressaltar que essa nova cepa do coronavírus, né, ele é um vírus que já existe, né, na natureza, e desde a década de 60, né, existe outras cepas de coronavírus, né. Ele foi o que acabou causando, né, um maior impacto entre o ser humano. Vanessa, bom, você é técnica de enfermagem e trabalha no hospital municipal. Como está sendo para você trabalhar num hospital público, né, no SUS, no meio de uma pandemia em que os seus governantes parecem só querer dificultar o seu trabalho? Sim, eu sou técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Americana. Trabalhar lá já não é muito fácil. Nessa época de pandemia foi muito difícil. Eu acho que, principalmente no começo da pandemia, foram muitas informações. Na verdade, foi uma avalanche de informações do governo em relação à doença, que tivemos que mudar alguns protocolos, tivemos que mudar a nossa rotina diária lá dentro, tivemos que nos adaptar a algumas coisas. Então, assim, na pandemia se tornou muito difícil trabalhar lá, devido à avalanche de informações. Em relação ao governo, é bem complicado falar sobre isso, porque para nós funcionários, a gente não acha justo o que vem acontecendo. Porque, na verdade, a enfermagem, o profissional da saúde, nunca teve uma valorização. E a apresentação de alguns projetos, algumas PLs que surgiu para ser votada no Congresso, só mostrou ainda mais que a enfermagem não tem valor. Então, nesse momento de pandemia, o governo se mostrou muito despreocupado com a saúde do profissional. Então, isso foi bem difícil assim para nós, mas continuamos, né? Seguimos. Estamos chegando ao final desse episódio especial do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa olhada no retrovisor para ver a nossa caminhada até aqui. Quero aproveitar também para agradecer e parabenizar a Rádio Dom em nome da nossa querida Fátima Franco por essa parceria, por ter aberto espaço para tantas vozes e também pela belíssima iniciativa de abrir a rádio para 10 mulheres mini e microempreendedoras nesses tempos de pandemia, com veiculação de comerciais gratuitos para ajudá-las a se manterem ativas e conseguirem sua renda neste momento. Parabéns, Fátima, parabéns, Rádio Dom. Também aproveitar para relembrar os nossos ouvintes que o nosso programa podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1 e da Rádio Dom, vai ao ar às quintas-feiras, às 11, com reapresentação às 20 horas,
aqui na Rádio Dom. E na sexta-feira ele também já estará disponível no YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.